nós estamos desde o dia 1º aqui entregando para Deus as primícias do ano de 2026. Amém? Eu quero abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Vamos ler de 1 a 11, Lucas 10, de 1 a 11, e depois eu vou ler 17 a 20. Lucas capítulo 10, de 1 a 11, na minha tradução assim está escrito: Depois disso, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e forem bem-sucedidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Contudo, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até a poeira da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Quero ver agora do versículo 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós estamos no 6º dia, neste lugar, adorando ao Senhor, entregando, Pai, as primícias do ano de 2026 ao Senhor. Eu agradeço por cada vida que esteve, que está aqui, aqueles que estiveram durante hoje o turno de oração também de 10 às 2 da tarde. Agradeço, Pai, pelas vidas que podem estar aqui e principalmente porque nós estamos diante da Tua presença e temos a certeza que este culto será maravilhoso, este culto será sobrenatural. Não é por causa de nós, mas é porque o Senhor está aqui. E onde o Senhor está, o Senhor faz milagres acontecerem. O Senhor faz, Pai, o impossível se tornar possível. O Senhor derruba muralhas. O Senhor faz, o Senhor dá revelação. O Senhor mostra para cada um de nós que nós não estamos em um lugar qualquer. Estamos na casa do Pai, na presença dEle. Fale conosco nesta noite, Pai. Nós estamos aqui querendo ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós, irmãos que estamos aqui, nós fomos convidados para participarmos no meu entendimento, dos maiores eventos da terra. Não é o culto de primícias, não. É o culto que nós estamos prestando ao Senhor. Parece algo muito simples, mas não é. Parece que nós estamos aqui prestando um culto e nada
no nosso entendimento parece que acontece, mas eu quero dizer para você que em todos os sentidos, espiritualmente falando, principalmente, este é um lugar onde Deus, Ele habita, e onde, se nós estivermos com o coração aberto, Ele vai falar conosco, e Ele vai mudar às vezes algumas rotas em nossas vidas, e Ele vai fazer talvez num dia como hoje, um dia que não tem, como diz assim, é um dia de terça-feira, parece que chovendo, e às vezes algumas pessoas ainda estão chegando em casa, mas é um dia que eu entendo que nós que estamos aqui, nós viemos para adorar e prestar um culto a Deus. E eu vejo que nenhum de nós viemos aqui com o objetivo de rever os amigos. Nós não viemos aqui com o objetivo de passear. Ninguém veio aqui com uma revistinha para vender produtos. Antigamente era Avon, agora é produtos de várias firmas aí, que Natura e por aí afora vai. Não, nós viemos aqui para prestar um culto de adoração a Deus. E nós não viemos aqui para botar a fofoca em dia, para ficar sabendo das novidades. Não, nós viemos aqui para prestarmos um culto a Deus. Você pode dar um glória a Deus, pode dar um amém? Então, irmãos, aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. E eu vejo, queridos, que esse lugar que nós escolhemos para juntos adorarmos ao Senhor, é o lugar que Deus, Ele escolheu para que o seu nome estivesse aqui. Existe uma igreja na Guatemala que o nome dela é Casa de Deus. Casa de Deus. Essa igreja ela tem mais de 35 mil pessoas que cultuam naquela igreja, do pastor Cash Luna. Essa igreja ela tem exatamente o nome que significa um templo de adoração ao Senhor, Casa de Deus. Aqui é, irmãos, a casa de Deus. E este lugar aqui, irmãos, Deus colocou o seu nome nesse lugar. Neste lugar aqui, nós sabemos de uma coisa: a presença dele está. Diga assim: a presença de Deus está neste lugar. E eu creio que aqui é o lugar que Deus se manifesta. Quantas pessoas foram curadas aqui nesse lugar? Quantas pessoas foram transformadas aqui nesse lugar? Quantas pessoas foram libertas aqui nesse lugar? Quantas pessoas que entraram aqui desesperadas e receberam uma palavra de conforto, uma palavra de direção, saíram daqui com uma direção totalmente contrária da decisão que elas iriam tomar. É porque este lugar aqui não é por causa do pastor, é porque este lugar aqui é um lugar onde Deus habita. Então eu volto a dizer para você: você está no lugar onde nós temos a certeza que a presença de Deus está. Você está no melhor lugar, no maior lugar, vou voltar a dizer, em toda a face da terra, na casa de Deus. A igreja, irmãos, ela tem duas missões. A igreja, ela tem duas missões: a missão de servir e a missão de adorar. Então a gente observa que o salmista, no Salmo de número 100, o Salmo de número 100, ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aí ele diz: entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Aí ele diz assim: porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade estende-se de geração em geração. O que o salmista está dizendo em todo o Salmo de número 100 é que nós, como igreja, nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor. Não importa o que eu estou passando, não é servir com tristeza, mas é celebrar, adorar a Deus, não por obrigação, mas adorar a Deus com louvor, com alegria. Este é o desejo de Deus. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu louvo a Deus. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu adoro a Deus. Não é servir por pressão, irmãos. Não é servir por pressão, é servir, como disse o salmista, com alegria. O texto que nós lemos de Lucas, ele nos fala que Deus envia os 70 discípulos. E a gente observa aqui, irmãos, que estava enviando-os para uma grande missão.
A missão deles era preparar o caminho do Senhor. Porque a gente observa no versículo de número 2, versículo número 1, mandou eles irem adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eu entendi nesta palavra que eles estavam preparando o caminho para o Senhor. Eles foram lá preparar o caminho. Quando o Senhor chegasse, o caminho já estava preparado, as pessoas já saberiam quem é que estaria chegando ali naquele lugar. Nós estamos preparando o caminho de volta do Senhor Jesus. A igreja tem esse papel. Nós estamos aqui na terra para prepararmos o caminho dele, pregando o evangelho, fazendo as boas novas chegarem nos ouvidos das pessoas. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão precisando de ouvir ainda as boas novas. A gente às vezes encontra pessoas que estão afastadas, a gente encontra pessoas que estão desesperadas, mas Jesus, ele manda estes discípulos para que eles pudessem ensinar ao povo a palavra de Deus. E eu fico vendo às vezes nessa missão aqui deles, irmãos, é que a primeira coisa que o Senhor faz, ele não manda ninguém sem prepará-lo. Primeiro Jesus prepara. Jesus, ele vai e prepara você, e depois que ele te prepara, ele te envia. Jesus nunca vai mandar a gente fazer algo sem ele nos preparar primeiro. Então você é preparado por ele. Então este preparo se dá onde? Se dá na casa de Deus, irmãos. Nós estamos aqui sendo preparados para sermos enviados. Você não está aqui por acaso, não. Não é 7 cultos de primícias aqui somente para ouvir palavras, uma palavra do pastor. Não, você está aqui sendo preparado para ser enviado. Cada mensagem que foi pregada aqui, cada louvor que foi ministrado aqui, cada momento que nós estamos aqui na escola bíblica dominical no domingo, quando nós estamos no culto da manhã, no culto da noite, quando nós estamos aqui nas reuniões dos kids, aqui nós estamos nos preparando para quê? Porque a palavra igreja, a palavra grega significa chamados para fora. A igreja não é para ficar dentro das 4 paredes. Deus nos prepara aqui. Aqui ele nos prepara em cada lugar. Ele nos prepara aqui para nós irmos lá para fora. Para quê? Para pregarmos a sua palavra. Foi isso que ele ensinou, foi isso que ele mandou os seus discípulos. Deus escolheu você também para isso. Isso não ficou lá no tempo de Cristo, não. Deus também nos escolheu e ele está aguardando, esperando que eu e você sejamos enviados. Agora você vai me perguntar, mas espera aí, pastor, eu não sou missionário? Isso não é para missionário? Isso não é para evangelista? Isso não é para pessoas que vão lá para o Nordeste, para pessoas que vão lá para a África? Isso não é para missionários que vão para outros países? Não, irmãos. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o Senhor vai te enviar. O Senhor vai te enviar. Se você não entende isto como um envio, Deus te preparando para ti, Deus não está simplesmente, eu estou cheio do Espírito Santo, eu me arrepiei no culto hoje, olha, a palavra do pastor foi boa, para quê? Para que você seja enviado. Tem gente que não entende isso. Irmãos, nós temos uma plataforma maravilhosa aqui, que é através do YouTube, irmãos. Cada palavra que você ouve aqui, você pode pedir, olha, manda o link para alguém ouvir esta palavra. Eu estava conversando com uma pessoa, o namorado da Josi, Ulisses lá do Rio de Janeiro, estava assistindo os cultos daqui, conhecendo a nossa igreja, conhecendo, vendo, observando o que estava acontecendo. A minha mãe, não sei se ela está ouvindo hoje, mas todo culto de quarta-feira ela está lá com a televisãozinha ligada. A minha irmã Penha, que veio aqui, minha irmã Penha, ela também, quando eu cheguei para ela, falei, você conhece o nosso templo? Tem tempo que você veio aqui quando o João e a Fran casaram? Eu conheço ele. Falei, como? Você não veio aqui? Todo dia eu assisto culto. Todo culto que tem aqui eu assisto. Aliás, a minha irmã hoje, irmãos, o meu primo Ailton, estava indo levá-la para o Rio de Janeiro, lá em Campos dos Goitacazes. Diz que o pneu do carro dele estourou e teve um acidente. Parece que ele desceu num barranco e a minha irmã, ela teve que ser socorrida, foi para o hospital.
e ela levou uns pontos. Está bem, o Ailton não precisou, ele não quis, né? Mas o pessoal lá, que faz o atendimento lá, queria levá-lo, e ele falou que não precisava. Irmão, sofreu um acidente, vou dizer para você, vá. Você não sabe o que aconteceu no seu corpo. Eu já conheci casos de pessoas que disseram, não estou bem, o sangue estava quente, estou bem. Aí não foi, não quis ir, a ambulância foi embora, o corpo de bombeiro foi embora, minutos depois ele cai embora. Então, se eu encontrar um Ailton, ele pode não gostar, que ele é meio, né? Vou falar, se você agiu errado. Se fosse eu iria, para faz um exame, ver o que aconteceu. Mas a minha irmã foi para o hospital e está bem, mas segundo o pessoal lá do Corpo de Bombeiros, que a atendeu, que mandou mensagem para o meu cunhado, que é também do Corpo de Bombeiros, que ela pediu para avisar ele, disse que ela estava bem, mas sofreu um corte na cabeça que iria levar alguns pontos. Mas quando me contaram, eu só orei e falei, Senhor, está nas suas mãos. E depois eu recebi notícia, mas quando há paz no meu coração, eu sei que as coisas não acontecem, não é do jeito que o povo está pensando, mas graças a Deus ela está bem. Então, nós, irmãos, temos uma plataforma muito importante aqui, e que é legal na hora do culto você compartilhar o seu link com outras pessoas. A minha irmã, a minha esposa, ela coloca no grupo da família dela, ela coloca o link do culto que está acontecendo na hora, ela manda para lá para eles assistirem. Então, irmãos, é importante nós usarmos essa ferramenta, porque pessoas elas serão tocadas pela palavra e você não imagina. Eu me lembro, irmãos, de um fato que aconteceu, eu li isso, porque, irmãos, eu sempre fui evangelista, tá? Eu me lembro que uma pessoa, ela pegou e colocou um folheto, esses folhetos que nós damos na rua, colocou um folheto dentro de uma garrafa de vidro, ela fechou, bem fechado, e ela jogou aquela garrafa no mar, e aquela garrafa foi embora. Irmãos, ela foi parar numa ilha, eu não lembro o lugar que era, foi parar numa ilha, e uma pessoa viu aquela garrafa, e viu que tinha uma coisa dentro, pegou, abriu a garrafa e tirou o folheto, leu o folheto, entendeu a mensagem, o Espírito Santo tocou no coração dele, se converteu. Isso não é história não, irmãos, é história com H. Essa pessoa, ela foi e começou a pregar na ilha a palavra. E segundo a história, irmãos, muitas pessoas se converteram naquela ilha, por causa de uma garrafa que tinha um folheto dentro dela. Às vezes a gente pensa assim, vou colocar esse folheto aqui, né, na caixa de correios da pessoa. Você não imagina onde esta mensagem pode chegar. Então você, escute o que eu estou dizendo. Deus está preparando você para ser enviado. E o Senhor, Ele disse assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. O ide de Jesus é para toda a igreja. O ide de Jesus, quando nós estamos aqui adorando, nós entendemos, irmãos, que nós estamos aqui nos enchendo de Deus, nos enchendo da sua palavra, nos enchendo da presença. Pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo, e aí o Senhor está preparando eu e você para que nós sejamos enviados por Ele. E eu quero dizer para você o seguinte, que todas as vezes que o Senhor vai me chamar, Ele vai me dar toda a provisão que eu preciso, Ele vai me dar tudo que eu preciso. Não importa, irmãos, eu já fui sem estudo nenhum teológico, nada, não tinha lido a Bíblia, e eu ia pregar o Evangelho, e chegava em momentos que a pessoa começava a querer me enrolar, mas o Espírito Santo me dava a palavra. E isso no Rio de Janeiro, irmãos. E eu digo para você o seguinte, Deus está nos preparando. Diga para o seu irmão, Deus está te preparando para te enviar. Agora, irmãos, algo legal que eu gostei dessa palavra é que o Senhor mandou que os seus discípulos se preparassem para uma viagem. Vocês vão para o lugar, vocês vão para lá, e vocês, para esse lugar que eu irei. E o Senhor manda que eles pudessem ir, mas eu parei para pensar, viagem. Quantas pessoas aqui que já viajaram e esqueceram coisas de levarem?
Quantos de nós, você pega tudo, você esqueceu às vezes uma coisa que vai fazer falta lá. Tem coisa que você pode até comprar, mas tem coisa que é aquele perfume que você gosta. Tem gente que esquece a escova de dente, tem gente que esquece creme dental, tem gente que esquece coisas íntimas. Mas nós, quando estamos preparando a nossa mala de viagem, a gente quer colocar tudo ali. Além das roupas, a gente quer colocar tudo, barbeador. Quantas vezes que eu viajei e esqueci o barbeador? E eu tive que parar num lugar e comprar o barbeador. Ainda bem que tinha lugar para comprar. Eu estava indo uma vez para Valadares, e quando estava chegando ali em Central de Minas, falei, esqueci de trazer o barbeador. E eu parei no supermercado, fui lá comprar o barbeador. Falei, vou levar o barbeador, gosto de tirar a barba todo dia, irmãos. Quantas vezes nós vamos viajar, a gente prepara a nossa mala de viagem. Jesus mandou que eles preparassem a mala de viagem, mas disse para eles assim no versículo 4: não levem bolsa, nem saco de viagem. Em algumas traduções está alforge. Alforge significa saco de viagem. Era um saco, irmãos, daqui a pouco eu vou falar, era um saco dividido no meio, onde ali colocava as coisas. Agora, Jesus falou, nem saco de viagem. E ele disse assim, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Então, irmãos, eu fiquei observando esta palavra. O que é que o Senhor estava querendo ensinar aos discípulos? Eu entendo que ele estava querendo ensinar os irmãos a servir de maneira completa, porque às vezes nós temos que nos livrar de algumas coisas. Nós temos que tirar das nossas vidas, para que a nossa vida espiritual ela possa crescer. E naquela época eles levavam o quê? Um bom cajado, levavam 2 ou 3 sandálias, levavam uma bolsa, uma mala, como diz, um saco de viagem. E eles às vezes iam sobre animais, transporte daquela época, mas isso era normal, alguém levar estas coisas que Jesus falou para não levar. A cultura deles era essa, mesmo caminhando no deserto. E Jesus ele fala para eles que eles iriam quebrar o costume daquela época, a cultura daquela época eles iriam quebrar. Eu vejo uma nova visão espiritual disso aqui, irmãos. O que o Senhor está falando? Deixe de fazer as coisas costumeiras, faça algo diferente, mude a sua rotina, faça algo diferente. O que o Senhor está querendo também dizer para nós é o seguinte, irmãos, quando Ele está dizendo para nós não levarmos a bolsa, não levarmos saco de viagem, a sandália. Cada objeto desse aqui tem um significado espiritual. Não é por acaso que você está aqui. E eu comecei então a pesquisar o que significa não leve a bolsa. Cadê as bolsas das mulheres aí? Levanta a bolsa sua aí, irmã, você que está com bolsa aí. Bolsa de mulher tem de tudo, né, gente? Hein? Batom, tem batom aí na bolsa aí? Bolsa de mulher tem batom, costuma ter, né, gente? Espelho, prendedor de cabelo, cortador de unha. Bolsa de mulher tem remédio, guarda-chuva, sombrinha. Tem umas que levam até roupa íntima na bolsa. E leva tanta coisa, irmãos. Jesus está falando pente, tem documento de tudo quanto é jeito. Tinha um irmão aqui da igreja, e quando ele ia no retiro da igreja, se você estivesse precisando de um remédio, podia procurar com ele. Ele tinha todos os remédios. Todos os remédios. Para dor de cabeça, para dor de barriga, para dor de dente, para dor no dedão do pé. Ele tinha para tudo quanto é remédio. Remédio para pressão, remédio para colesterol. Ele tinha tudo. Você pedia a ele, peraí. Ia lá, abria, quando olhava parecia uma farmácia. Ele está vivo ainda, mas não posso falar o nome dele, questão ética. Quem conhece, amém, né? Quem se lembrou, amém. Mas tem gente que é assim. E Jesus está dizendo o seguinte: não levem bolsa. Imagine se Jesus falasse com você: não leve bolsa. Você vai viajar, não leve bolsa, não leve a mala. Foi exatamente isso que Jesus falou. Porque o que eu entendo aqui, que Jesus está
falando para nós o seguinte: tome cuidado com as pequenas coisas, porque, irmãos, às vezes detalhes pequenos atrapalham as nossas vidas, a nossa caminhada com Deus. A gente às vezes dá uma olhada assim, adultério, a gente dá uma olhada assim, adultério é pecado grande, prostituição é pecado grande, roubo é pecado grande, morte, matar alguém é pecado grande, mas a gente esquece das coisas pequenas: a fofoca, a maledicência, a mentira. A gente esquece dessas coisinhas. Lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15, Salomão ele fala: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as vinhas estão em flor. O que destrói uma vinha não são as grandes raposas, são as raposinhas. São coisas pequenas que elas vão ficando e a gente não. É igual, irmãos, casco de navio. O casco do navio é o seguinte: eu me lembro que o Ailton, ele trabalhou embarcado, ficava 15 dias embarcado e 15 dias em casa, e tinha uma época que ele ficava mais tempo em casa. E eu perguntava: o que aconteceu, Ailton? O navio, ele está lá fazendo uma restauração. Falei: como assim? Ele tinha que pegar o navio, irmão, arrancar aquelas crostas todinha dele, porque a viagem vai ficando mais lenta. À medida que vai agarrando aquelas crostas, vai ficando mais lenta. Então tinha que parar, levantava o navio lá, no local lá, e então tirava aquelas crostas todinha do navio. No estaleiro, tirava aquilo tudo do navio, pintava o navio de novo. Quando ele estava limpinho, bonitinho, sem nenhuma crosta, botava, e aí o Ailton voltava a embarcar. Então, irmãos, o problema não são os pecados que causam escândalos. O problema são aqueles que nós colocamos dentro da bolsa, aqueles que nós escondemos, que ninguém sabe o que você está fazendo. E a gente às vezes vai vendo que as coisas vão se desgastando dentro da igreja por causa de pequenos pecados. Uma pessoa fala mal de uma pessoa fala mal do outro, uma pessoa tenta se defender, como eu disse aqui domingo passado, palavra do pastor Luiz Hermínio: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. O pastor Luiz Hermínio fala isso direto nas suas mensagens. Então a gente vê às vezes pessoas que estão com ódio, pessoas que estão iradas dentro da igreja, pessoas que estão com inveja dentro da igreja, pessoas que infelizmente estão murmurando, pessoas que estão magoadas dentro da igreja, e vai colocando tudo isso dentro da bolsa. São pequenas coisas, para ele é pequenas coisas, mas são pequenas coisas que atrapalham a caminhada dele espiritual, atrapalham o relacionamento dele com Deus e com as pessoas. Porque, irmãos, nós não temos pecado venial aqui não, e nem pecado mortal. Tudo é pecado, irmãos. Para Deus tudo é pecado. Mas essas coisas que vão sendo colocadas na bolsa, porque a bolsa nesse contexto aqui simboliza as coisas pequenas, as coisas pequenas que nós vamos colocando, que precisam ser retiradas. Para quê? Para que a presença de Deus seja completa na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, é importante que nós demos uma virada espiritual e comecemos a jogar tudo fora. A pessoa que eu não perdoei porque falou mal de mim, estou magoado porque fulano olhou para mim com a cara emburrada, estou com inveja porque fulano é abençoado e eu não sou abençoado. Comece a tirar todas essas coisas de dentro da sua bolsa, para que Deus possa entrar na sua vida e Ele possa fazer aquilo que você precisa de fazer. Você tem mágoa de algum irmão, se você tem às vezes inveja, joga fora tudo isso, irmãos. Que Jesus está ensinando o significado espiritual é isso. Porque na bolsa a gente leva coisas pequenas. Jesus está, não leve em bolsa, ou seja, tire tudo aquilo que está atrapalhando você na sua caminhada comigo. Segunda coisa, quando o Senhor falou: não leve um saco de viagem, ou não leve alforge em algumas traduções, que era um alforge, como eu disse para os irmãos, era uma espécie de saco fechado nas extremidades, tinha tipo um corte no meio, era para colocar em cima do animal, ficava uma parte para cá, uma parte para cá, era mais ou menos isso. Ou se a pessoa estivesse no deserto com aquilo nas costas, incomodava as pessoas. Jesus está falando assim: não leve. Esse saco não tinha alça, irmãos. Esse saco não tinha alça. Não é como as malas que nós temos hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? Era um saco sem alça. Era uma mala sem alça.
Eu gosto de falar de mala sem alça. Eu vou explicar a você por quê, irmãos. Às vezes nós estamos carregando algumas malas sem alça, alguns sacos de viagem sem alça. O que é isso, irmãos? São coisas que atrapalham a nossa viagem. Às vezes, irmãos, aquele vizinho que chega na sua casa, ou aquele parente que chega na sua casa, na hora de você ir para a igreja, ele chega. Isso é uma mala sem alça, tá, irmãos? Às vezes, irmãos, aquele programa na televisão, de TV, que rouba o seu tempo de ler a Bíblia, seu tempo de orar. Ainda tem novela ainda, né, irmãos? Tem irmãos que veem novela todos os dias, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Tem irmãos que não veem novela, mas veem seriado todos os dias. Teve uma vez que eu fiquei viciado num seriado, e eu queria acabar com ele, queria ir até o final. E eu fui vendo. Aí não entrava o novo. Eu falei, meu Deus, eu fiquei na expectativa todos os dias, vendo para ser. Quando entrou, eu entrei e falei, é desse jeito? Eu falei, não vejo mais isso não. Não acabou do jeito que eu queria. Eu falei, não vejo mais isso não. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não pode se divertir não. Pode, irmãos. Ver um filme, às vezes eu estou lá em casa, a mulher, vamos ver um filme? Vamos ver um filme. Sento com ela, aí terminamos de ver o filme. Porcaria, né? Perdi o tempo. Não, perdeu não, você estava junto comigo. Nós estamos juntos aqui. Mas irmãos, às vezes tem coisas que roubam o nosso tempo. Rouba o nosso tempo. É um mala sem alça. Sabe aquele amigo que te chama você para ir para lugares que não agradam a Deus e você vai? É um mala sem alça. Sabe aquele namorado mundano que às vezes a pessoa arruma, ou aquela namorada mundana que você arruma e que te desvia do caminho do Senhor? Vou te falar uma coisa, é uma mala sem alça. Sabe também aquele irmão que vai à sua casa para falar mal do pastor, para falar mal da igreja, que para com você só para falar mal das coisas que estão acontecendo na igreja? Pode ser a pessoa melhor, pode ser até um pastor. É um mala sem alça. Pare de carregar mala sem alça, irmãos. Pare de carregar. Pare de dar ouvidos a mala sem alça. Pare, porque isso está te prejudicando. Isso não está deixando você crescer na sua intimidade com Deus. Então, irmãos, às vezes o que o Senhor está dizendo, não levem, é porque o Senhor não quer que alguma coisa atrase você nessa caminhada de preparação que Ele está fazendo com você, para você poder pregar a palavra dEle. Então o Senhor, em Mateus 11, de 28 a 30, Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está andando com um peso maior do que aquele que você pode suportar, saiba de uma coisa, irmãos: isso não faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Então deixe a bolsa para trás. Não leve essa mala sem alça. Terceiro lugar, o Senhor disse para eles: não leve sandália. Não leve sandália. Não leve a bolsa, não leve o saco de viagem e não leve sandália. Mas o que é isso? A nossa cultura, nós temos que levar tudo isso. O Senhor está dizendo: não leve sandália. Também, normalmente para uma viagem como essa, como eu disse, eles levavam 2 a 3 sandálias, 3 pares de sandália. E o Senhor está falando: não leve. E eu me lembrei lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5, Moisés diante da sarça ardente, Deus disse para ele: Moisés, tira a sandália de seus pés, pois a terra onde tu estás é terra santa. Onde você está pisando é terra santa. O que é que Deus está dizendo aqui, irmãos? Simbolicamente, quando a pessoa tirava as sandálias dos pés, aqui Moisés estava colocando de lado toda a educação. Moisés estava colocando de lado tudo aquilo que ele aprendeu como príncipe do Egito. Ali, quem andava descalço era escravo. Eu sou escravo de Jesus. Eu sou escravo, eu sou servo de Jesus. E Moisés, naquele momento, ele tira as sandálias.
dizendo naquele momento, o Senhor está dizendo, Moisés, toda a sua educação, tudo que você tem para a sua vida agora, você é meu escravo, você é meu servo. Então, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. A sandália representa o lugar, a sandália representa a cultura, a sandália, ela representa as nossas convicções, as quais, calçados, significa por onde nós andamos, mas a gente vê em Efésios 6, versículo 15, que o Senhor diz, calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Quando nós, irmãos, estamos calçados, calçamos nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, está falando sobre caminhos que nós vamos andar, uma convicção de que nós estamos fazendo a obra do Senhor. E eu vejo, queridos, que o Evangelho que nós estamos vendo hoje é o Evangelho fajuto, é um Evangelho, irmãos, falso, Evangelho falso, Evangelho fajuto. Pessoas que estão no Evangelho do oba-oba, pessoas que estão aceitando qualquer coisa, elas estão abraçando aquilo, um Evangelho que não transforma ninguém, um Evangelho que não muda ninguém. Porque, queridos, o que eu quero que você entenda, que o Senhor diz, calce os seus pés com um só calçado, com o Evangelho da paz. Eu me preocupo muito com umas coisas que estão acontecendo em nosso tempo, algumas décadas, poucas décadas, ou talvez nessa década, um pouquinho mais. Determinados colégios que nossos filhos vão estudar, a influência está sendo terrível. Não vou citar nome aqui, mas existe uma escola aqui que infelizmente está influenciando muitas crianças, faculdades para onde nossos filhos vão, que infelizmente eles estão se desviando dos caminhos do Senhor. Muitos que viajavam nos ônibus para as faculdades, ou de Nova Venécia, ou de Valadares, ou de Colatina, muitos se desviaram no ônibus. E também professores que estão infelizmente influenciando. Mas eu quero dizer para você, quando você calça os pés com o calçado do Evangelho da paz, irmãos, ninguém jamais vai mudar suas convicções. Suas convicções não serão mudadas, porque os meus pés estão calçados com o Evangelho da paz. E a gente temos que entender, irmãos, que Deus é o meu Deus, e nós temos que, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Eu já sofri, irmãos, infelizmente, estudando com pessoas que queriam de uma certa forma denegrir o Evangelho para comigo, e eu não aceitei. Podia falar o que quiser. Alguém chegou para mim, Abraão, pai da fé, fez isso, fez aquilo, Davi fez isso, fez daquilo, Jacó fez isso, fez aquilo, Isaac fez isso, fez aquilo. Meu filho, eu sempre falei, isso está na palavra de Deus para mostrar que ninguém é perfeito diante de Deus. Do jeito que Deus fez, mudou a vida de Abraão, mudou a vida de Isaac, mudou a vida de Jacó, pode mudar a sua vida também, se você deixar. Então, irmãos, eu sou de Deus. Eu não vou levar nada daquilo que vai me atrapalhar na minha caminhada. Eu gosto muito de ver, às vezes, algumas irmãs, principalmente a Emilie, que vem cantar aqui, e ela tira as sandálias e vem aqui, às vezes também, quando a Aline sobe aqui, vem descalça. Porque você está dizendo o seguinte, eu vou me despedir de todas as minhas convicções, vou me despedir de todos os meus conceitos, e agora eu sou servo, eu sou serva do Senhor. É isso que significa tirar as sandálias. Em último lugar, irmãos, o Senhor disse, não saúdem ninguém pelo caminho. Quando eles foram enviados, a missão deles era passar por cidades e lugares por onde Jesus iria estar mais à frente. Então a ordem de Jesus era, não saúdem ninguém pelo caminho. Eu não sei se você, irmãos, quando você está andando, eu estou andando na cidade, e às vezes você está andando e você para com a pessoa, e eu sou terrível quando estou andando na cidade. A gente conhece muita gente, sou antigo aqui, né? O Cláudio, então, se andar também é a mesma coisa, né, Cláudio? Quando está andando, você vai andando na cidade, você vai vendo, você para no lugar, daqui a pouco você tem que parar e pensar, para onde que eu estava indo? Eu estava indo em tal lugar, aí daqui a pouco
aí daqui a pouco você vai, para lá, daqui a pouco você para de novo. Para onde está? Irmãos, o que o Senhor está querendo dizer aqui é o seguinte: não pare, não se distraia, não se desvie. É isso que o Senhor está dizendo, porque há lugares, irmãos, que jamais o Senhor estará. E às vezes, irmãos, não há porquê nós pararmos em lugares onde, infelizmente, pararmos com pessoas que, infelizmente, elas vão nos desviar da rota que nós estamos caminhando. Eu quero falar para você que tem muita gente que está sendo desviado da rota, porque parou para conversar com pessoas, porque parou para ter amizade com pessoas que, infelizmente, elas não são pessoas de Deus, são pessoas que nos desviam. Mas eu digo para você, que o Senhor disse: não saúdem ninguém no caminho. Também significa mantenha o seu foco em Deus. Mantenha o seu foco em Deus. Não é que você vai ser sem educação, estúpido, porque muitas pessoas, irmãos, começam a fazer alguma coisa, param e elas se desviam da rota que Deus traçou para elas. Não pare no meio do caminho, continue à frente, porque Deus vai te dar vitória se você continuar. O último lugar, irmãos, veja o resultado da obediência. Foi o versículo 17 a 20 que eu li. Resultado da obediência deles, diz assim: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios nos obedecem. Olha só, preste atenção. Senhor, em teu nome, não é em nosso nome. Irmãos, sempre que você for enfrentar uma batalha espiritual, sempre o diabo vai tentar mostrar que é você que tem poder. Isso acontece comigo sempre. Ele sempre vai tentar mostrar que você é que tem poder, que você é o bonzão, você é a boa zona. Não, você não é. Eles disseram: Senhor, em teu nome até os demônios nos obedecem. No nome de Jesus, não é no nome da igreja. Tem gente que acha que a igreja dele é a igreja. Não, irmãos. Tem gente, não, a igreja, minha igreja. Irmãos, não, a igreja não é de ninguém, a igreja é do Senhor. A igreja não tem poder nenhum, não. Se o Senhor não quiser, não dá. Então é no nome de Jesus. A obra é feita aqui, a obra é feita lá, a obra é feita em todo lugar, mas é no nome de Jesus, não é no nome de pastor. Porque tem gente, não, só sou batizada por pastor fulano e tal. Em Vitória aconteceu um problema desse. Uma irmã se converteu, foi lá no Rio de Janeiro ser batizado por Nilson do Amaral Fanini, na primeira igreja batista de Niterói. Ela se converteu na primeira igreja batista de Vitória. Ela disse que o pastor Samuel Cardoso Machado não era homem para batizá-la. Ela foi lá. Não demorou poucos anos. O pastor Nilson do Amaral Fanini se afastou da primeira igreja batista de Niterói, acusado de roubo. E ele foi embora para Estados Unidos, parece que Dallas. Morreu lá. E lá foi sepultado. Não estou dizendo que ele roubou, não, irmãos. Ele foi acusado. Ele só foi acusado, mas não estou dizendo que ele roubou. Mas ele teve que sair da igreja. Ele teve que sair da igreja. O homem que era o bambambam. Irmãos, eu não sou nada. Eu não sou nada. Não sou melhor do que você. Eu falo igual o apóstolo Paulo: dos pecadores eu sou o principal. Não sou melhor do que você. Nunca vou deixar isto entrar no meu coração. Toda obra que eu faço é no nome de Jesus. Então eles voltaram dizendo: em teu nome até os demônios nos obedecem. Mas por que é que isto aconteceu? Porque eles obedeceram. Diga, obedeceram, diga, irmãos. Eles não levaram bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Jesus disse, não disse para eles: não levem cajado. Mas a autoridade de Deus, irmãos, ela precisa estar em nossa vida em todo o tempo. Porque para servir ao Senhor, o que nós precisamos é da autoridade dele sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para você que a autoridade que ele nos dá para expulsar demônios, a autoridade que ele nos dá para dizer para a nossa família, para a sua família, para a minha família,
tá? Que o diabo não tem vez na minha casa, que o diabo não tem vez na minha família, que o diabo não tem vez na minha vida financeira. Ele deu autoridade para eles e nos deu esta autoridade também, a mesma autoridade, como está no versículo 19, que ele diz: dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras ou serpentes, em algumas traduções, e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Ele nos deu também esta autoridade para dizer: sai, Satanás, da minha família, sai da minha casa, sai da minha igreja, sai da minha vida financeira, saia da minha vida em nome de Jesus. Ele nos deu essa autoridade, irmãos. Bata em retirada, a mesma autoridade está sobre nós. Então eu profetizo, irmãos, nesta noite, sobre a sua vida, liberdade para você dizer com a autoridade do Senhor sobre toda a opressão, sobre toda a ansiedade, sobre todo o medo, toda a tristeza, sobre a sua família, sobre a sua casa, porque Deus te deu a autoridade. Deus deu autoridade para você. Esta autoridade, irmãos, ela só está na nossa vida se nós obedecermos ao Senhor. Ele diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Marcos 16, 17 a 18. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aliás, eu quero falar sobre isso aqui. Eu li uma história que aconteceu na antiga União Soviética, na Rússia, que um cristão estava preso. Um soldado leu esse texto para ele e falou: você crê nisso aqui, que você vai beber veneno e não vai te fazer dano algum? Ele olhou para ele e disse: eu creio, então eu vou te dar o veneno. Ele bebeu. O que aconteceu com ele? Ele não morreu, e o soldado se converteu. Irmãos, o que nós precisamos de entender? Que esta autoridade também está sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós temos que servir ao Senhor com alegria. E Jesus disse uma coisa, irmãos, que eu quero que você preste bastante atenção. É nessa palavra: Senhor, até os demônios nos obedecem. Até os demônios. Mas no versículo 20, o Senhor diz: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Bata no seu peito e diga: meu nome está escrito no céu. Seu nome está escrito no céu. Não importa quantos demônios você já expulsou, não importa quantas pessoas você já ganhou para Jesus, não importa se você canta, se você serve, se você ajuda no Põe Vida, ajuda no Kids, se você prega o Evangelho, se você toca, não importa se você trabalha para o Senhor, não. O Senhor está dizendo: tudo isso eu estou te preparando para você ir. Essa noite, irmãos, um momento de louvor e adoração, é um momento de preparação. Eu volto ao início da minha palavra. Nesta noite, o Senhor está preparando eu e você para o ID dele. Está preparando eu e você. Você não está aqui simplesmente para ouvir uma palavra. Você está aqui porque o Senhor está te preparando para o ID dele. Hoje, eu perguntei aos irmãos que estavam aqui: quantos de vocês já têm os seus três pessoas que você ora para que eles aceitem a Jesus? Eu já tenho os meus 3. Nós oramos por eles na roda aqui, no momento de intercessão e adoração, no momento de adoração ao Senhor, nós, jejum e adoração, nós estamos ali e nós intercedemos pelos nossos 3. Eu não quero que você ore por 5, não quero que você ore por 10, não, 3, porque você vai ter que cuidar dessas pessoas. Em nome de Jesus, os 3 que eu estou orando por eles, eu quero batizá-los aqui. E você também, se você ganhou os 3, você vai batizar junto comigo aqui, você vai batizar a pessoa aqui, porque nós temos que entender que nós estamos sendo preparados para o ID de Jesus. Então, queridos, sem precisar levar a nossa bagagem, a bolsa, sem precisar levar o saco de viagem, sem precisar de levar a sandália,
nós vamos servir ao Senhor com a bagagem que Ele vai nos dar. Qual é a bagagem que Ele vai nos dar? Diga assim: a graça de Deus. Diga assim: a graça de Deus. Diga: a unção de Deus. Diga assim: o poder e a autoridade que vem no nome dEle. É isso que nós vamos carregar. E acima de tudo, irmãos, a nossa maior alegria, isso aqui é importante, não é o que Deus vai fazer através de nós. A minha maior alegria é que o meu nome está escrito no livro da vida. Tem um livro onde o meu nome está lá, Elias Alves Bento. Meu nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode apagar o meu nome de lá, porque, irmãos, esta alegria de ter o nome escrito no livro da vida nos traz de volta para o culto de adoração e me leva de volta para o Salmo de número 100, que eu vou ler de novo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça, em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai ao seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém? Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos celebrar a ceia, irmãos. Você que está aqui, está em perfeita comunhão com a sua igreja, você venha participar conosco deste momento de celebração da ceia. Pegue aqui o pão, pegue aqui e volte para o seu lugar, em nome de Jesus, e aguarde a direção que o pastor vai dando para esse momento. Aleluia. Gostou dos 70? Você falou ontem, veio hoje, hein? Amém. Espera aí, bota aqui. Amém. Glória a Deus. Irmão, pode trocar o seu cálice com o seu irmão. Levante-se aí, dá uma volta aí, troca o cálice com o seu irmão nesse momento, troca o cálice com ele. Amém. Tenho aliança contigo, Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Herbert parece estar cansado, né? Troca o cálice com o seu irmão. Pode sair do seu lugar, trocar o cálice com ele. Diga assim: eu tenho aliança contigo. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse povo aqui só ficou aqui, ó. Ó, aqui, Emilia, não foram aí trocar contigo não, ó. Aliança contigo. Não foram trocar contigo não. Vem eles, vem trocar com eles, Emilia. Olha lá a pastora Fran também, olha lá. Não foram lá não. Todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele um cântico. Sabei que o Senhor Aleluia. É bom, eterna é a Amém. sua bondade e a tua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, Aleluia. aleluia, glória, aleluia. Amém. Irmãos, celebrar um culto, ainda celebrar a ceia, né? Plano dia de terça-feira é uma bênção, né? Glória a Deus. Deus abençoe a vida da irmã Nilza, que hoje cheguei aqui, ela já estava lá preparando os elementos da ceia, tá? É um culto completo hoje, irmãos. Ceia, presença de Deus, renovando a sua aliança com o Senhor. Amém. Vamos orar agradecendo pelo pão. Pai, obrigado pelo pão. Ele não se transforma, nem Jesus está presente nele. Ele é um símbolo. A tua palavra diz: fazer isto em memória de mim. Obrigado pelo teu corpo, Pai, que foi, Pai, o Senhor foi chicoteado, o Senhor aguentou firme, o Senhor foi, Pai, humilhado,
O Senhor aguentou firme, o Senhor não respondeu a nada, porque o Senhor cumpria um propósito, o propósito do Pai. Como diz a tua palavra, o Senhor foi obediente até a morte de cruz. Obrigado, Jesus, pelo pão que é símbolo do teu corpo, que foi dado por nós. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Em memória de Cristo, comamos o pão. Te louvamos, Pai, pelo vinho que é símbolo do sangue de Cristo. Como a tua palavra diz, é o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue, Pai, que está na nossa testa como marca de que nós somos do Senhor. Temos um selo na nossa testa com o sangue de Cristo. Ele é invisível, mas o inimigo vê. Ele conhece quem tem a marca. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Obrigado pela tua morte. Obrigado, porque através do teu sangue nós temos aliança com o Pai. Obrigado porque a morte não o segurou. A morte não o prendeu. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Maria achava que era o jardineiro que estava falando com ela, mas era o Cristo ressuscitado. Quando ele disse Rabone, ela disse mestre. Ele está vivo. A morte não o segurou. O apóstolo Pedro pôde ver isso. E Ele está no meio de nós. Esta casa é a casa dEle. Este lugar é o lugar onde Ele é adorado. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue, que nos purifica de todo pecado. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória de Cristo, bebamos o vinho. Aleluia. Glórias. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai, por estarmos no melhor lugar do mundo, num lugar onde a Tua presença está. Nós queremos entregar o 6º dia de primícias ao Senhor. Agradecer ao Senhor por mais este culto. Estamos entregando, Pai, o ano de 2026 como primícias, os primeiros 7 dias ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por cada vida que pôde participar. Te louvamos, ó Pai, por cada pessoa que esteve aqui conosco durante esses dias. Mesmo aquele irmão que veio somente num dia. Obrigado por aqueles que puderam vir todos os dias. Obrigado, ó Deus. Nós estamos entregando, como Igreja Batista Viva, o 6º dia de primícias ao Senhor.
A Ti, Pai, toda a honra e toda a glória. Nós tiramos, Pai, as nossas sandálias diante do Senhor, nos despimos de tudo aquilo que nós somos, para dizermos que nós somos do Senhor. O Senhor é o nosso Pai, nós Te adoramos, nós Te glorificamos e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quem puder vir amanhã, de 10 às 14 horas, e às 19 horas, estaremos encerrando os 7 dias de primícia. Vão na paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Amém.